Bom, prosseguindo aqui, pessoal. 5.42. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho até 30 dias após a data da posse dos novos membros da CIPA. Então, se tiver alguma denúncia ali que o processo eleitoral não foi, digamos, limpo, né? Foi um processo sujo, teve alguma corrupção, teve algum problema, essa denúncia tem que ser protocolada no antigo Ministério do Trabalho, né? Agora é a CIT, até 30 dias após a data da posse, né? Então, os trabalhadores têm 30 dias para fazer essa denúncia para o Ministério do Trabalho. Tá? Memorize aí esse prazo de 30 dias úteis, que cai bastante em prova. 5.42.1. Compete à unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego, confirmadas as irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação quando for o caso. Então, se teve uma denúncia, o Ministério do Trabalho recebeu essa denúncia e confirmou a irregularidade do processo eleitoral, ele vai determinar ou a correção, né, se for uma correção leve ali, uma coisa leve, determina a correção, ou então anula a votação, anula a eleição da CIPA, né? E nesse caso, se a CIPA for anulada, se a votação for anulada, o que tem que ser feito? É o que traz o próximo item aqui, ó. Em caso de anulação, a empresa convocará nova eleição no prazo de 5 dias, a contar da data da ciência, garantida as inscrições anteriores. Então ela vai convocar uma nova eleição e ela tem 5 dias para fazer isso, depois de notificada, né? Então o Ministério do Trabalho identificou que teve uma fraude, o Ministério do Trabalho vai notificar a empresa e a empresa vai ter 5 dias para providenciar aí uma nova eleição. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Então imagina que teve uma fraude e a eleição foi anulada. Nesse caso, a CIPA que estava em vigência, se tiver essa CIPA em vigência, ela vai continuar até que se resolva todo o processo da nova CIPA que vai entrar. Tá? 5.43. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados, processo de eleição normal, né, os mais votados entram, e em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. E aqui é um item curioso, né? Por exemplo, imagina que 2 empregados empatam com a quantidade de votos, né? E aí, quem que vai entrar? Entra aquele que tem mais tempo de serviço no estabelecimento, não é maior tempo de serviço na empresa. Por exemplo, você pode ter um empregado novato na empresa, que está lá faz 2 meses, né? E um empregado que veio de um outro estabelecimento, mas que tem anos de empresa. Se eles estiverem empatados, quem vai ocupar o cargo de membro da CIPA vai ser o novato, porque ele tem mais tempo no estabelecimento. Tá? Não é critério de idade, não é critério de votação, não é par ou ímpar, não é nada disso. E isso já caiu em prova, hein? É quem tem mais tempo no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior em caso de vacância dos suplentes, né? Então você vai ter ali uma lista de espera de membros da CIPA, né? Vai saindo, você vai colocando as outras pessoas. Quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento para fins de aplicação da SNR o local em que seus empregados estiverem exercendo suas atividades. Nesse caso, das empreiteiras ou prestadoras de serviço, você tem a mesma empresa, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa de faxina, né? De serviço de limpeza, de conservação. Essas empresas, geralmente, elas prestam serviços para outras e em diversos locais, né? Por exemplo, em São Paulo você tem empresas grandes aí que elas estão presentes na cidade inteira, em vários estabelecimentos, em diversos setores econômicos diferentes, em diversas atividades, né? Você tem essas pessoas de conservação, pode estar trabalhando num call center, pode estar trabalhando numa indústria, pode estar trabalhando num shopping, em diversos setores, né? E aí, como que você dimensiona a CIPA desses empregados?
Você pega a quantidade de pessoas que estão em um estabelecimento, da mesma empresa naquele estabelecimento, e vê se é preciso constituir a CIPA. Se não tiver quantidade de pessoas suficiente para constituir a CIPA, você vai fazer um designado, tá? Então você considera o local que eles estão exercendo as suas atividades e vê se precisa constituir a CIPA para aquele local. E sempre que duas ou mais empresas atuarem em um mesmo estabelecimento, ó, o exemplo do shopping aqui, a CIPA ou designado da empresa contratante deverá, em conjunto com as das contratadas ou com os designados, definir mecanismos de integração e de participação de todos os trabalhadores em relação às decisões da CIPA existentes no estabelecimento. Então vamos pegar aqui um exemplo. Imagina aí um call center. Você tem um call center que tem lá os operadores de telemarketing que trabalham lá para uma empresa de telefonia. E você tem uma outra empresa que presta serviços de conservação, de limpeza, de café, né, de apoio. Como que vai funcionar as duas CIPAs, né? A empresa de telemarketing tem que ter a CIPA dela e a empresa de conservação vai ter a CIPA dela também. Vão ser duas CIPAs ali no mesmo estabelecimento, cada uma de uma empresa, tá? E tem que ter um mecanismo de integração. Essas duas CIPAs, elas têm que conversar, tem que estar alinhada, tem que saber o que uma está fazendo, o que a outra está fazendo. Tem que ter essa participação, esse relacionamento, tá? E aí lembre que quando eu falo CIPA, pode ser a CIPA, uma comissão, né, várias pessoas, ou pode ser uma pessoa, que é o designado, tá? O importante é que tenha essa interação entre os membros.